Nossa, Deus falou mesmo comigo. E ele falou assim pra nós, olha, hoje é o dia da eleição e vocês vão sair aqui agora de manhã do sítio e eu quero que vocês voltem só à noite. E vocês vão passar o dia escutando as pessoas. Porque Deus vai confirmar a vocação de vocês ou não através do que as pessoas vão conversar com vocês. Então, escutem. Puxa assunto, senta lá no ponto de ônibus para ouvir a história dos outros. E aí ele deu o embornal pra gente. O embornal tinha uma garrafa d'água, dessa assim de 500 ml, tinha 3 pães e uma banana. E aí ele falou assim, agora vocês vão sair daqui do sítio, nós éramos em 7, e vai pra cidadezinha de Guararema, dá 10 quilômetros a pé do sítio até lá. E a gente não podia pegar carona, não podia falar quem nós éramos e não podíamos conversar entre nós. Então nós saímos assim, os 7 mais ou menos juntos, mas sem conversar e rezando. Quando eu cheguei em Guararema, eu fui primeiro na igreja matriz, e aí rezei, pedindo a Deus para que eu pudesse, né, ter a capacidade de ouvi-lo e tal. E aí, beleza. Terminei, saí da igreja e fui. Sentei com um na praça, sentei no ponto de ônibus, sentei com outro, conversando com um e com outro, conversando. Passou de meio-dia. Isso, quando eu cheguei na cidade, eu já tinha bebido a água toda, comido uma banana e um pão e meio. Porque, né, depois de 10 km a pé de manhã cedo, aí tá. E eu fui guardando aquele um pão e meio. Comeu uma matula toda arrancada. E eu guardei um pão e meio pra posterior, né, pra parte da tarde. E aí deu meio-dia, 1h e nada. Eu falei assim, gente, acho que meus colegas tudo já devem ter ouvido Jesus falar e eu até agora nada. Aí eu vi uma placa assim, escrita assim, Museu Ferroviário. Eu falei assim, vou lá, não tô fazendo nada mesmo. Aí quando eu tava chegando lá, o museu tava fechado. E do lado tinha uma moça, visivelmente em situação de rua, e aí eu me aproximei dela e comecei a puxar assunto. Oi, tudo bem? Não sei o quê, e ela não me respondeu. Aí eu falei assim, você tá com fome? Aí ela olhou pra mim e falou assim, tô. E eu tinha um pão e meio na bolsa. Então eu peguei meio pão e dei pra ela. Eu sei que eu fui mesquinho. Mas aí ela ficou muito feliz e aí ela começou a conversar comigo. E eu perguntei pra ela se ela era feliz. No fundo eu tava perguntando pra mim, né? E aí ela falou, sim, eu sou feliz. E a minha felicidade são meus filhos, eu vou levar esse pão pra eles. Quando ela falou isso, aí eu falei assim, aquele pão que eu guardei com usura não me pertence. Aí eu tirei o pão e dei pra ela. E aí ela saiu mais feliz ainda e eu feliz também. Que eu já pensei na minha cabeça assim, eu acho que essa já é uma confirmação de Deus sobre esse meu trabalho voltado pros pobres. Trabalho caritativo. E aí eu fui pra praça e comecei a escrever. A gente chama de teografia, que é escrever a nossa oração. E aí, tava lá na praça e tal, quase dando a hora, já tava dando umas 5 da tarde, e eu azul de fome, porque não consegui, né, dei aquele pão. E aí sentou uma mulher do meu lado, uma senhora, e começou a puxar assunto comigo. Você é de onde? Você é filho